Hello everyone, how are you? Tudo bem, pessoal? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de inglês aqui do Escola Online. Eu sou o professor Ravi e essa é a nossa aula da semana 4. Essa é a aula do terceiro ano do ensino médio regular. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre leitura, compreensão de contexto e sobre alguns modal verbs. Nessa parte do PET, eles separaram vários exercícios a respeito de tudo isso que eu comentei com vocês agora, e eles pedem a resolução dos mesmos. Então, como são vários exercícios, nós não vamos poder nos demorar muito para o vídeo não ficar muito longo, certo? Senão vai ficar bem complicado de vocês assistirem tudo isso. Então, sem perder muito tempo, já deixa o seu like no vídeo, já se inscreve no nosso canal, nos segue também nas nossas redes sociais, o link do nosso Instagram vai estar aqui embaixo, e eu te espero daqui a pouquinho para fazer as nossas atividades, tá certo? See you! E aí, pessoal, estamos aqui de volta e, como eu disse, para o vídeo não ficar muito longo, vamos depressa. Bom, as habilidades a serem trabalhadas nessa aula serão inferir os efeitos de sentido a partir das escolhas de itens lexicais feitas pelo autor, ou seja, identificar o que ele queria dizer. Identificar e ou fazer uso adequado do tempo futuro e dos verbos modais, compreendendo a relação de sentido que estabelecem nos vários gêneros textuais, orais e escritos. E também relembrar as regras de uso do Simple Present. Bom, todas essas coisas vocês já viram, sejam em PETs passados ou nas aulas anteriores. Então, nessas atividades aqui nós vamos só estar pondo em prática. Então, sem perder mais tempo, vamos lá. Atividade número 1. Na questão número 1, pedia que a gente lesse esse textinho aqui, que é um diálogo, tá certo? E respondesse a questão número 1 baseado nele. Então vamos lá, ó. Vou ler e pedir para vocês me acompanharem aí na leitura, ó. O Andrew falando ali primeiro. O Andrew e a Beth conversando. Então, ó. I can't believe we just have one more year of college. I know. What are you going to do when you graduate? Well, I may go to law school if I get good grades next year. Oh, I'm sure you will. Well, you never know. My parents will be disappointed if I don't go into law. They're both lawyers. Whoa, that's a lot of pressure. Yeah, and after I graduate, I'll be able to work in their firm. Uh-huh. Well, that's good. Yeah, but I don't really want to be a lawyer. I want to be a journalist. I guess I need to decide before I go home for the summer. Well, good luck. Então, traduzindo ali para não perdermos muito tempo, é o Andrew e a Beth conversando sobre o que eles vão fazer depois que eles se formarem. Então, ó, o Andrew tá lá. Nossa, eu não acredito que só temos mais um ano de faculdade. E ela, eu sei. O que você vai fazer depois que você se formar? Bom, eu posso entrar na faculdade de Direito, que no caso lá eles não escolhem a profissão na hora que eles entram na faculdade, diferente daqui. Eles fazem tipo um curso, tudo junto, e depois eles separam em quais campos eles vão atuar. Mas continuando. Se ela conseguir boas notas, ela vai tentar Direito. E ele, eu tenho certeza que você vai conseguir. Ela, bem, nunca se sabe. Os meus pais vão ficar muito desapontados se eu não for pro Direito. Os dois são advogados. Aí ele, nossa, é muita pressão. Ela, sim, depois que eu me formar, eu vou poder trabalhar na firma deles. E ele, nossa, isso é bom. E ela, mas eu não queria muito ser uma advogada. Eu queria ser uma jornalista. E eu preciso pensar, né? Eu preciso decidir antes de voltar para casa para o verão. No caso, para as férias, né? Nas férias de verão. Aí ele, bem, boa sorte. Então, agora que a gente já sabe o texto, questões. Complete the sentences about Beth.
Nós vamos completar aqui sobre o que ela está pensando e o que ela está falando. Então, ó, Beth may go to law school when she from college, if she good grades. Então, nós temos que completar ali com o sentido. A Beth pode ir para a faculdade de Direito quando ela... Então, vamos para as respostas. Graduate, quando ela se formar. From college, if she gets, se ela conseguir. Good grades, se ela conseguir boas notas. Beth needs to decide before she home for the summer. Beth precisa decidir antes de ela ir para casa no verão. Before she goes home for the summer. Beleza, pessoal? Vamos adiante. Abaixo dessa questão, nós temos essa explicaçãozinha ali de algumas palavrinhas que nós vamos usar para falar do futuro, né? Ou alguma condição, ou alguma coisa que ainda vai acontecer, ou algo que acontece depois de outra coisa, certo? Então, olha só. In complex sentences about the future, use the simple present after if, when, after and before. Então, em frases complexas, ou seja, frases maiores sobre o futuro, use o simple present depois de if, when, after e before, que significam respectivamente se, quando, depois e antes. Então, ali do lado, temos alguns exemplos, ó, na primeira linha. What are you going to do when you graduate? O que você vai fazer quando você se formar? If I get good grades, I may go to law school. Se eu conseguir boas notas, eu vou para a faculdade de Direito. My parents will be disappointed if I don't go into law. Meus pais vão ficar desapontados se eu não for para o direito. After I graduate, I'll be able to work in their firm. Depois que eu me formar, eu vou poder trabalhar na firma deles. I need to decide before I go home for the summer. Eu preciso me decidir antes de eu ir para casa para o verão. Tá certo? Então ele deu um exemplo ali com cada uma das frases, falando sobre o futuro e usando aquelas palavrinhas ali, tá certo? Então vamos lá, número 2. Circle the correct verbs, then complete the sentences with your own ideas. Então aqui nós temos que circular, no caso ele selecionar qual das palavrinhas que estão ali entre as barrinhas, tá vendo? Na letra A, por exemplo, when class is, will be, over, today, I'm going to. Então tem que escolher ali when class is ou will be, certo? Tem que escolher um dos dois e completar ali aquele final com alguma coisa que nós vamos fazer, que nós queremos ou qualquer coisa assim. Eu completei do meu jeito, mas se vocês quiserem completar de outro jeito também, tranquilo. Então, ó, na letra A, when class is, will be, over today, I'm going to. Quando a aula acabar, hoje, eu vou para, ou eu vou, qualquer coisa, então completei assim, ó. When class is over today, I'm going home to do my homework. Então, quando a aula acabar hoje, eu vou para casa fazer o meu dever. Na letra B. Before I go, I'll go to bed tonight. I'll probably. Então, antes de eu ir para a cama, eu vou provavelmente. Então, ó. Before I go, não é I'll go. Antes de eu ir para a cama hoje, à noite, eu provavelmente vou jogar algum jogo no meu celular. Então, na letra C, nós temos Maybe I'll next weekend. If I have, I'll have time. E a resposta ficou assim. Maybe I'll watch the movie you told me about next weekend. If I have time. Então, talvez eu vou assistir o filme que você me falou na semana que vem. No próximo final de semana, perdão. Se eu tiver tempo. O que não acontece muito frequentemente, mas... Vamos lá. A número 2 continua, né? D, E, F, G. Então, ó. When my English will be totally fluent, I hope I'll be able to. Quando meu inglês estiver totalmente fluente, eu espero que eu vou ser capaz de... Então, when my English is totally fluent, I hope I'll be able to travel abroad by myself. Eu espero que eu seja capaz de viajar ao exterior sozinho. If I earn, I'll earn a lot of money in the next 10 years. I may. Vamos lá. Se eu conseguir, if I earn, bastante dinheiro nos próximos 10 anos, eu posso comprar uma casa grande no futuro.
certo? F, in the future, if I won't have a good job, I might, e fica assim. Se eu não conseguir um bom trabalho no futuro, eu posso enlouquecer, eu vou ficar doido. Mas aí, pessoal, é brincadeira, só para completar ali direitinho, tá bom? Então, olha só, na última, na G, I hope I'll be able to after I retire. Ou I'll retire, que fica I hope I'll be able to be happy after I retire. Eu espero que eu vá ser capaz de ser feliz depois que eu me aposentar. Ok? Vamos embora. Então, próximo. O texto a seguir é a continuação do tema Taking Responsibility, que é o texto da nossa outra aula, da outra semana, né? Leia e responda. Então, vou ler para vocês e traduzir em seguida, como sempre. Tentem acompanhar aí a leitura, lendo tudo palavrinha por palavrinha, ó. Responsibility is not about blaming others, nor is it about blaming oneself. It's about reclaiming the power we have to choose. More importantly, to choose our attitudes. Between an event that happens to us and how we react or respond is a space, and that space is our freedom to choose. When we choose, we are consciously responding. When we don't choose, we are reacting with unconscious automacy, which may or may not be productive. Covey, 2004. Certo, pessoal? Então, ó, tá falando do mesmo assunto do outro texto na outra aula, sobre a responsabilidade. Então, responsabilidade não se trata de culpar os outros nem a si mesmo. É sobre reclamar no sentido de tomar posse do poder que nós temos de escolher. Mais importante é escolher as nossas atitudes. Entre o evento que acontece conosco e como nós reagimos ou respondemos, é um espaço. E esse espaço é nossa liberdade de escolha. Quando nós escolhemos, nós estamos conscientemente respondendo. Quando nós não escolhemos, nós estamos reagindo com uma automacidade inconsciente, ou seja, está respondendo do jeito que você responderia no automático, que pode ou não ser produtivo, certo? Então vamos adiante. Questão número 3. Which definition of responsibility does the text present? Como sempre falo com vocês, pergunta em inglês, resposta em inglês. Está perguntando qual é a definição de responsabilidade que o texto apresenta. E aí, according to the text, responsibility is about reclaiming the power to choose instead of blaming others. Então, de acordo com o texto, responsabilidade se trata de reclamar o poder de escolher ao invés de culpar os outros, né? Tomar posse do poder de escolha, pode ser também, a mesma coisa. Ok? Vamos para a próxima. Number 4. Observe a seguinte situação. Você precisa pagar uma conta e todas as formas de pagamento eletrônico não funcionam. Você precisou ir a um caixa para efetuar o pagamento com um atendente. Como outros atendentes estavam de licença, apenas um caixa estava funcionando e a fila estava longa e o sistema lento. Depois de 1h30 na fila, quando finalmente ia chegar a sua vez, o funcionário precisou fazer seu horário de almoço. Complicated. E aí, questão letra A. Quais seriam as reações mais comuns diante de uma situação como essa? E a sua reação, como seria? Então, pessoal, de novo, essa é uma resposta pessoal, mas eu coloquei a minha sugestão de resposta aqui. Eu coloquei como resposta, mas vocês podem mudar se assim vocês preferirem. Então, ó, uma reação comum seria de se ficar muito irritado com toda a situação. Talvez até mais do que isso, mas para resumir, vamos colocar só isso aí. A minha reação seria pedir para que a atendente fizesse um último atendimento ou procurar outro caixa, uma vez que eu não poderia deixar de pagar a conta. Ok? Letra B. Qual sentença do texto você pode usar para justificar uma atitude reflexiva diante de situações adversas e até mesmo injustas como essa? Vamos lá. Between an event that happens to us and how we react or respond is a space, and that space is our freedom to choose. Ele pediu ali para nós escolhermos uma frase que mostrasse como nós poderíamos reagir a essas situações que são
injustas, né, que são ruins pra gente, né? Ao invés de só perder a cabeça e brigar, quebrar tudo, eu posso escolher, certo? Porque na maioria das vezes quando você briga e reclama de tudo, tá sendo meio que inconsciente ali. E aí, quando você se acalma e pensa, você está tomando posse sobre a sua liberdade de escolha. Ok? Vamos adiante, então. Número 5. Acerca de atitudes que comumente adotamos no modo automático, fala-se sobre um espaço específico que pode nos ajudar a fugir dessas respostas automáticas. Que espaço é esse? Explique. Coloquei minha resposta ali de uma vez, que é o espaço entre o que acontece conosco e a forma como reagimos. É o tempo que temos para saber escolher como nos portarmos diante de algumas situações, e isso faz parte da nossa liberdade de escolha. Ok? Então, vamos para a próxima. Já na próxima, ele não está pedindo ainda exercícios. Ele está parando aqui um tempinho para te explicar como funcionam os modal verbs. Então, ó, modal verbs for deductions. Do you know how to use modal verbs to say how certain you are about a possibility? We can use modal verbs for deduction, guessing if something is true using the available information. The modal verbs we choose shows how certain we are about the possibility. Então, olha só. Modal verbs é uma matéria do inglês, obviamente, e aqui eles estão alterando um pouco essa matéria, porque no modal verbs você estuda eles em si. Agora, nesse caso, vocês vão estar dando uma olhada em como eles vão influenciar o resto da frase, tá certo? Não vou traduzir o que está escrito aqui, porque basicamente é isso que eu falei. É isso que eu expliquei agora. Então, olha só. Nós temos aí o must, o can't e o may ou might not, que é a mesma coisa, os dois, nesse caso. Então, o must, coloquei até ali em cima, ele significa deve, mas no sentido de que você tem mais certeza que aquilo vai acontecer, certo? Igual está um desenho ali embaixo, ó, 90 a 100% de certeza que aquilo vai acontecer ou que aquela afirmação é verdadeira. Já o can't, que significa não pode normalmente, ele vai ser de 90 a 100% de certeza que aquela afirmação não é verdadeira ou que tal coisa não pode acontecer, algo assim. Já o may ou might not é meio que uma incerteza, tá vendo? Ele tá de 30 a 50% de chance de ser verdadeiro, né? O may ou might. Enquanto o may ou might not be, que é a negativa, é a mesma quantidade, né? De 30 a 50% de possibilidade, ou seja, você não tem certeza daquilo, só que na negativa, o contrário no caso, tá certo? Eles colocaram os exemplos ali, por exemplo, she must be in the garden, o primeiro. Ela com certeza está no jardim, tenho quase certeza que ela está lá. She can't be his mother, she's too young. Então, ó, ela não pode ser a mãe dele, ela é jovem demais. Então, tipo, eu tenho basicamente certeza que ela não é. Na outra eu tenho he may, might be dead. Então, ele pode ser que esteja morto. Eu não sei, certo? E he may or might not remember who you are. Pode ser que ele não se lembre de quem você é, mas eu não tenho certeza. Beleza? Então, vamos para frente. Na 6, estava pedindo aí pra gente, ó. Circle the correct word. Circule a palavra que melhor completa as frases. Então, ó, nós não vamos completar com os modal verbs nesse caso. Nós vamos usar os modal verbs que tem nessas frases para entendermos melhor e sabermos como completar ali. Uma vai fazer sentido e a outra nem tanto. Então, ó, na letra A. They could be Colombian because they're speaking, e eu posso escolher Spanish ou German. Eles poderiam ser colombianos porque eles estão falando espanhol ou alemão. Então, né, se eu estou falando que eles devem ser, podem ser colombianos, é porque eles estão falando Spanish. Na outra, it can't be a spider, it only got 6 legs. E na C, né, não pode, peraí, traduzir a B, ela não pode, isso não pode ser uma aranha, só tem 6 pernas. E na C, Oliver must really love that film. He's seen it 10 times. Então, Oliver deve amar muito aquele filme, porque ele já viu aquilo umas 10 vezes, certo? Só faria sentido esse, porque o outro é uma vez só. Então, ele ama aquele filme, ele viu uma vez só.
faz muito sentido. Então, ó, na próxima, letra D. Dana can't know what the homework is. She wasn't at school yesterday. Então, Dana não pode saber qual era ela não tem como saber, né? É mais nesse sentido. A Dana, que é uma pessoa, não tem como saber qual era o dever. Ela não estava na escola ontem. Então fica muito óbvio. Os de baixo vão ser a mesma coisa. Então, ó, Dana wasn't at school yesterday. Não tem como saber porque ela não estava na escola ontem. Joe must travel a lot. Her passport's full of visa stamps. A Joe, ou Joe, deve viajar muito. O passaporte dele ou dela está cheio de carimbos, né? Cheio de vistos ou de páginas em branco. Não faz sentido páginas em branco ali. Bernie might be tired. She's been working hard all day. Então, Bernie provavelmente está cansado. Ela está cansada, perdão. Ela esteve trabalhando duro o dia todo. Na G, they might not speak English. They're French. Eles talvez não falem inglês. Eles são franceses. Não faz sentido falar ali americano, né? Na verdade, eu teria que falar norte-americano, mas deixa pra lá. Dave must like One Direction. He's got all of their CDs. Dave deve gostar muito do One Direction. Ele tem todos os CDs deles. Não faz sentido ele gostar. Na verdade, até faz, né? Encarando a realidade. Gostar muito, mas não tem nenhum CD. Mas, pegando a ideia que a frase passa, ele tem todos os CDs da banda. Ok? Passando para frente, então. Number 7. Na número 7, pede para a gente completar aí uma conversa com os modal verbs que nós vimos. Must, can't e might. Lembrando que o must é alguma certeza maior, o can't é uma certeza também, mas para negação, né? E o might é uma possibilidade. Então, olha só. Aí está o texto para vocês. Não vou ler porque eu vou ler ele completo para vocês daqui a pouquinho, mas só para vocês reconhecerem aí a atividade, para vocês poderem seguir comigo, tá certo? Então, essa é a atividade, o diálogo, e essas aqui eu dividi ele em duas partes para ficar melhor e mais fácil de vocês verem cada resposta que eu coloquei para cada espaço. Então, ó, a primeira parte ficou assim, ó, a Ruth e o Ian conversando, ou Ian também, pode ser. Look, Claudia Jones is on Facebook. I'm going to send her a friend request. There, done. Então a Ruth está falando, olha, a Claudia Jones está no Facebook. Eu vou enviar a ela um pedido de amizade. E pronto. E o Ian responde, Whoa, she's got 500 friends. She must be really popular. Nossa, ela tem 500 amigos. Ela deve ser muito popular. Well, they can't all be real friends. No one can have that many. Not even Claudia. Bem, eles não podem ser amigos de verdade. Ninguém tem tantos amigos assim, nem mesmo a Cláudia. That's true. She might not really know most of them. Isso é verdade. Ela nem deve conhecer a maioria deles. Yes, 20 proper friends at the most. She probably just accepts anyone who wants to be her friend. Sim, provavelmente 20 amigos no máximo. Ela provavelmente simplesmente aceita qualquer um que quer ser amigo dela. Então, ó, nas três situações. She must be really popular. O Ian falando, tipo, ela deve ser muito popular. Já que ela tem 500 amigos, só pode ser isso. E a Ruth fala o contrário. Aí não tem como eles serem todos amigos. Ninguém tem tantos assim. Certo? Ela tem quase certeza que aquilo ali não tem como. E o Ian responde, é verdade, talvez ela nem conheça, mas ele não tem certeza disso. Entendeu como é que funciona cada um? Então vamos para outra parte do texto. Why does she do that? Por que ela faz isso? E a Ruth, I don't know. She must just be a bit lonely. Maybe it makes her feel better. Eu não sei. Ela deve se sentir um pouco sozinha. Talvez isso a faça se sentir melhor.
E o Ian responde, But that can't work. Having lots of false friends doesn't make anyone feel better. Mas isso não tem como funcionar. Ter um monte de amigos falsos não faz ninguém se sentir melhor. Oh, look, she must be online, because she's replied to my request already. Oh, ela deve estar online, porque ela já respondeu ao meu pedido. And what does she say? Oh, e o que ela disse? E a Ruth? I can't believe it. She said no. Eu não acredito. Ela disse não. Então, né, pequena reviravoltazinha, piadinha de tio, mas, mas vamos pra lá. É isso, pessoal. Cada um ali teve uma função. Ou no primeiro ali, no must, she must just be a bit lonely, ela estava afirmando, tipo, nossa, ela só pode ser um pouco solitária, né, para ela ter esse tanto de amigo. E o Ian responde, nossa, mas não tem como isso funcionar. Ele tem certeza, não tem como funcionar. Você tem um monte de amigo falso e isso te faz se sentir melhor. E ela responde, ela deve estar online, ou seja, ela só pode estar online, porque ela já tinha respondido ao pedido de amizade que a Ruth mandou. E no final ela fala, eu não acredito. Ela disse não. Depois eles pensarem lá que ela aceitava todo mundo, ela vai e ganha um não. E ela, tipo, nossa, eu não acredito. Certo? Tentei correr aí o máximo possível para não ficar muito longo o seu vídeo. E chegamos ao final da correção dos exercícios do PET da semana 4, tá certo, pessoal? Eu aguardo vocês aqui para a nossa aula dessa semana 5, que é a nossa última aula dessa parte desse PET. Muito obrigado e deixe o seu like aí se você gostou do nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e eu volto para a nossa próxima aula, tá certo? Um abraço, see you, bye bye!